Imagina você estar no deserto, liderando um povo inteiro, carregando o peso de cada decisão, de cada reclamação, de cada crise. E, de repente, o ataque vem de dentro da sua própria família. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Ele tinha guiado Israel para fora do Egito, tinha falado face a face com Deus, tinha visto o mar se abrir diante dos seus olhos. E, no entanto, os dois irmãos que cresceram com ele, Miriam e Arão, decidiram que era hora de questioná-lo. O texto de Números 12 começa assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cusita que ele havia tomado como esposa. Ela era cusita, ou seja, estrangeira, de uma nação que não era Israel. E isso foi suficiente para acender o fogo do ciúme e da crítica. Mas presta atenção, porque o texto sagrado deixa bem claro que a mulher cusita era apenas o pretexto. A questão real vem logo em seguida. No versículo 2, eles disseram: acaso falou o Senhor somente por Moisés? Acaso não falou também por nós? E o texto completa com uma frase poderosa: e o Senhor ouviu isso. Pensa na magnitude disso. Deus ouviu. Não foi uma conversa privada que escapou dos ouvidos de alguém. Foi uma declaração de rivalidade espiritual, um desafio à autoridade que o próprio Deus havia colocado sobre Moisés. E o Senhor ouviu cada palavra. O versículo 3, então, traz uma das descrições mais marcantes de toda a Bíblia sobre Moisés. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Ele não reagiu, não se defendeu, não contra-atacou, deixou quieto. Porque um homem verdadeiramente seguro da sua chamada não precisa disputar espaço. Quem o colocou ali era capaz de defendê-lo. E Deus agiu. De repente, subitamente, o versículo 4 diz que o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí vós três à tenda da congregação. E os três saíram. Imagina a tensão daquele momento. Os três irmãos caminhando juntos para diante da presença de Deus, sem saber exatamente o que estava prestes a acontecer. O Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou à porta da tenda. Ele chamou Arão e Miriam, e eles dois se aproximaram. O que vem a seguir é uma das falas mais diretas de Deus em toda a Torá. Ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta do Senhor, em visão me manifestarei a ele, em sonho falarei com ele. Não assim com o meu servo Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Com ele falarei boca a boca e manifestamente, e não por enigmas. E ele verá a forma do Senhor. Deus estava dizendo: vocês não entendem o que Moisés é. Não é uma questão de hierarquia humana. Não é nepotismo, não é favoritismo arbitrário. Moisés tinha um nível de intimidade com Deus que era único, singular, diferente de qualquer outro profeta. Enquanto Deus falava com outros em visões e sonhos, formas legítimas e reais de revelação, com Moisés era diferente, era direto, era claro, era face a face. Então Deus conclui com uma pergunta que ecoa como trovão: por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Não era só uma pergunta, era uma acusação, era um julgamento. E o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se foi. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, branca como neve. Arão se voltou para ela e viu, e naquele momento algo quebrou dentro de Arão. Ele se voltou para Moisés e disse: ai, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ele reconheceu, chamou de loucura, chamou de pecado, pediu perdão ao próprio irmão que havia atacado. E então, Arão fez um pedido angustiado, cheio de desespero de irmão. Não seja ela como o que nasce morto, cuja carne é consumida, saindo do ventre de sua mãe. Era um pedido desesperado. A lepra que havia caído sobre Miriam era severa, assustadora.
E Arão, que havia participado da rebelião, implorou misericórdia ao irmão que eles mesmos haviam tentado diminuir. E Moisés, aquele homem que não tinha se defendido, que tinha ficado em silêncio enquanto era atacado, clamou ao Senhor. O versículo 13 registra uma das orações mais curtas e mais poderosas da Bíblia inteira. Ó Deus, rogo-te que a sarares. 5 palavras, sem rancor, sem ela merecia, sem você viu o que ela fez comigo. Apenas um clamor limpo, puro, de intercessão pelo ser humano que havia pecado contra ele. Isso é mansidão de verdade. Não é fraqueza, é força sobrenatural. O Senhor respondeu, mas a resposta trouxe uma instrução que merece reflexão. Deus disse a Moisés, se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Que seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois será recolhida. Havia uma consequência. O perdão não significava ausência de disciplina. Miriam foi curada, mas precisou ficar fora do acampamento por 7 dias. O pecado havia sido público, a disciplina também seria. E o povo esperou. O texto diz que o povo não partiu até que Miriam fosse recolhida. Toda a nação de Israel, com toda a sua urgência, toda a sua jornada, todo o seu destino, parou. Esperou uma mulher que havia pecado ser restaurada, porque ela era parte daquele povo, porque a comunidade não avança sem os seus. Depois dos 7 dias, Miriam foi recolhida ao arraial, e o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. A história termina, mas o que ela deixa é imenso. Ciúme espiritual é perigoso. Questionar a unção de outro por insegurança tem um preço. E a mansidão daquele que é atacado, quando é genuína, não precisa se defender, porque Deus mesmo toma a causa.